Primeira questão. Gotas de água caem de uma torneira em intervalos de tempos iguais. A boca da torneira se encontra a uma altura h a partir do solo. A primeira gota toca no chão no momento que a sexta começa a cair. Então, nesse instante, determine a distância da segunda gota em relação ao solo. B, a distância entre a quarta e a segunda gota. Essa questão de gota caindo, tá? Eu já vi uma questão parecida no ITA e também já vi uma questão parecida na AFA recente. Então é o seguinte, qual é a ideia aqui? Bom, primeiro vamos entender. A gente tem uma torneira, tá? Que tá caindo gotas. Supor que aqui é o bico da torneira. Vou fazer aqui as gotas de azul mesmo. Então é o seguinte, gotas de água caem de uma torneira em intervalos de tempos iguais. Grave isso aqui, intervalos de tempos iguais. A boca da torneira se encontra a uma altura h a partir do solo. Então, uma altura h a partir do solo. Então, ali está a torneira, aqui está o solo. Ele diz que a primeira gota toca no chão no momento que a sexta começa a cair. Então, caiu uma gota, né? Enquanto ela está caindo, outras gotas estão caindo também. Mas acontece que, quando a primeira gota tocar no chão, então aqui nós temos a primeira gota que caiu um tempo atrás, a sexta gota vai estar saindo. Bom, se é que eu tenho o primeiro e eu tenho a sexta, então nesse meio caminho aqui eu tenho a segunda gota, eu tenho a terceira, eu tenho a quarta, eu tenho a quinta. Eu tenho 4 gotas. Então, eu tenho a primeira, a segunda que vem antes dela, logo antes. A terceira, a quarta e a quinta. As distâncias vão diminuindo cada vez mais. Aliás, da sexta para a primeira as distâncias vão aumentando, né? Porque o movimento ele vai aumentando de velocidade e as distâncias cada vez maiores. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta gota. Fala. Não. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? Deu para entender aqui. Como o movimento ele vai ser acelerado, porque está ocorrendo verticalmente, tipo assim, em um segundo a gota percorre uma distância igual a essa aqui. No outro segundo ela percorre uma distância maior. No terceiro segundo, distância cada vez maior, porque o movimento ele é acelerado. Vamos lá. Então, entre a primeira e a sexta, né, eu vou ter essas gotas aqui. Beleza. Ele diz que cai em intervalos de tempos iguais. Então, a distância de tempo de uma gota para outra é a mesma. O intervalo de tempo de uma gota para outra é a mesma. Então, a distância aqui, no caso, em relação ao tempo da sexta para a quinta gota, vamos dizer que seja um intervalo de tempo ΔT, assim como da quinta para a quarta é um intervalo de tempo ΔT, da quarta para a terceira também é um intervalo de tempo ΔT, e assim por diante. O que é esse intervalo de tempo? É o tempo que passou, tipo assim, é o intervalo de tempo que passou de uma gota para outra. Tipo assim, vamos pegar aqui o início. Eu tenho a quinta gota que já está no ar, né? A sexta está saindo. Então, por exemplo, quando essa sexta ela cair, já que passa intervalos de tempos iguais, aí vai passar esse intervalo de tempo ΔT, e aí a sétima começa a cair também. Então a distância em tempo de uma para outra é ΔT, que são intervalos de tempos iguais. Bom, então é o seguinte, a gente sabe que ele está pedindo a distância da segunda gota em relação ao solo, tá? Ele está pedindo essa distância aqui.
Mas vamos fazer o seguinte. Eu sei que, já que eu sei que é dividir intervalos de tempos iguais, como é que eu calculo o tempo de queda, por exemplo, de uma gota saindo aqui do bico da torneira até o chão? Bom, isso aqui é H G tempo ao quadrado sobre 2, certo? Se eu soubesse essa altura, eu conseguiria calcular o tempo a partir dessa equação aqui do movimento uniformemente variado. Tá, mas é sempre bom eu deixar em função desses intervalos de tempo ΔT para poder facilitar aqui as perguntas. Então, ao invés de eu escrever o t, esse t é o tempo de queda, eu vou deixar esse t em função desses intervalos de tempo. Ou seja, passaram-se 1, 2, 3, 4, 5 vezes esse intervalo de tempo. Tipo assim, se as gotas caem a cada 2 segundos, então passaram-se aqui o quê? 10 segundos, né? Então H é igual a G vezes, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 vezes o intervalo de tempo ao quadrado sobre 2. Beleza. Então esse intervalo de tempo, deixa eu fazer aqui, H, a gente vai ter, elevando aqui ao quadrado, vai ter 25 G ΔT ao quadrado sobre 2. Então esse intervalo de tempo, posso dizer que é igual a 2H, esse intervalo de tempo ao quadrado, 2H sobre 25G. Pronto, vamos deixar assim. Aí ele pergunta a distância da segunda gota em relação ao solo. Bom, se eu calcular essa distância aqui, a distância que ela percorreu, agora que eu tenho intervalo de tempo, eu consigo calcular a distância que ela percorreu após 1, 2, 3, 4 vezes esse intervalo de tempo, porque é uma queda livre. Então, vou chamar aqui de H2, H da segunda gota, né? Ou seja, a distância percorrida por ela, pela segunda gota, tá? Nesse momento. Lembrando que ele pergunta a distância da segunda gota em relação ao solo. No final vou ter que fazer aí uma diferença para poder calcular o que falta, né? Mas vamos lá. A distância percorrida, bom, vou usar a mesma equação do MUV. Então, a distância percorrida, H2, é igual a G vezes o intervalo de tempo que passou, no caso 1, 2, 3, 4, né? 4 vezes o intervalo de tempo ao quadrado, dividido por 2. E aí eu vou ter G sobre 2 vezes 16, que é 4 ao quadrado, vezes ΔT ao quadrado. Esse ΔT ao quadrado, o intervalo de tempo que a gente encontrou. Bom, aqui eu posso cortar, vai ficar 8. 8G vezes ΔT ao quadrado, que é 2H sobre 25G. Veja que em nenhum momento eu substituí o G, porque aí não vai depender do G, né? Então, independente se G vai ser 10 ou não, outro valor, corta aqui. E a gente vai ter que... Ainda não, peraí. Aqui é a distância vertical percorrida pela segunda gota, que é 16
H sobre 25, beleza? Dá para fazer de cabeça. Se o total é H e ela percorreu 16H sobre 25, então significa que falta 9H sobre 25. Vou usar aqui. Chamar de X. Então X, né? 9H sobre 25. Então, é o que falta, é a distância da segunda gota em relação ao chão, né? Percorreu 16H sobre 25, então falta 9H sobre 25 para chegar no chão. B. A distância entre a quarta e a segunda gota. Deixa eu até copiar aqui. Vai ser parecido, o raciocínio vai ser igual, vai ser parecido. Ele quer a distância entre quarta e segunda gota. Quarta e segunda gota. Então, é só fazer a diferença também. No caso, a distância percorrida pela quarta gota. E aqui é a distância percorrida pela segunda gota. E a gente vai descobrir esse Y aqui, que é o que é a distância entre as duas gotas, né? H2 a gente já sabe que é a distância vertical percorrida pela segunda gota nesse instante. Para achar a distância percorrida pela quarta gota, é o mesmo procedimento. Vai ser aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. O tempo que passou, né, para a quarta gota foi 2 vezes o intervalo de tempo. Então, 2 vezes o intervalo de tempo ao quadrado, G sobre 2 vezes 4 ΔT ao quadrado. 2G corta ali, né? Então fica 2G vezes ΔT ao quadrado. ΔT ao quadrado é 2H sobre 25G. G com G de novo. Então, G com G de novo. Então nós temos 4H sobre 25. Então essa é a distância percorrida pela quarta gota. Então a gente tem que Y igual a H2 menos H1, que vai ser H2 é 16H sobre 25 menos H1, no caso fica 12, né? Mesmo denominador, 16 menos 4, 12. Então, 12H sobre 25. Essa é a resposta, então, da letra B. Certo? Então, aqui, a dica, né? A gente consegue arrodear aqui a questão quando a gente lembra que os intervalos de tempo são iguais, né? E elas caem em intervalos de tempos iguais, então a distância de tempo entre elas é o mesmo intervalo de tempo, que eu chamei aqui de ΔT. Então se você deixa tudo em função de ΔT, fica mais fácil, né? Aí dá para contornar o problema dessa forma. Então, veja que não é tão simples, não é simplesmente aqui usar uma equação e pronto. Tem que ter um jogo de cintura. Nesse caso aqui foi separar uma gota de outra pelo intervalo de tempo ΔT.